Fala galera, vamos dar continuidade aí à matéria, né? Dia 18 de maio, então vamos lá. Hoje a gente vai ver é, função, função composta, tá? Função composta. Vamos revisar aqui, ó. Função composta. Da aula passada eu falei, por exemplo, assim, ó. Tem um 2x mais 1, g de x, por exemplo, 3x mais 1. Certo? Por que função composta? Porque tem duas funções, uma função f de x e uma função g de x, tá certo? Então observe o seguinte, ó. Como é que é cobrado as questões? É cobrado exatamente assim, ó. Cálculo f de g de zero, por exemplo. Cálculo f de g de zero. Pode aparecer dessa maneira ou pode botar o fog de g de zero. As duas representações são a mesma coisa, tá certo? FG de zero ou fog G de zero. Aí só lembrar da aula passada. Tira a bolinha e bota o parênteses, não é isso? Então como é que eu vou resolver essa questão? Bem, para resolver a questão, vamos lembrar o seguinte. Eu preciso calcular essa parte de dentro aqui, ó, o G de zero. Então vamos calcular o G de zero. G de zero é igual ao quê? Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar a função G de x igual a 3x mais 1. Só que tem um detalhe, ó. Onde tiver x, eu vou botar quanto agora? Vou trazer esse zero para cá. Então, g de zero vai dar o quê? Aqui é 0, 0 mais 1, 1. Então, g de zero é igual a 1, tá certo? Então, essa parte aqui de dentro, ó, deixa de existir g de zero e passa a ser quanto? Passa a ser 1, tá certo? Então, vamos lá. Vamos reescrever essa função. Então, vai ficar assim, ó. Vamos reescrever ela aqui. Vai ficar assim, ó. F, no lugar de g de zero, coloca 1. Então, agora eu vou calcular o f de 1. Para calcular o f de 1, vou escolher essa outra função aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1. Então, fica duas vezes o x, só que o x agora vale quanto? 1. Então, o f de 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1. Então, f de 1 igual a quê? A 3, tá certo? Então, resumindo, f de g de zero é igual a 1, ou igual a 3, tá certo? Tá aqui a resposta. F de g de zero igual a 3. Tranquilo? Então vamos lá, dar seguimento à matéria. Então, função composta explicado, tá certo? Agora vamos calcular função inversa. Então vamos lá. Então vamos dar prosseguimento. Vamos aprender hoje função inversa, tá certo? Função inversa. Vamos pegar essa função f de x aqui, ó, trazer para cá. Vamos calcular a inversa dela. F de x igual a 2x mais 1. Bem, professor, o que seria a função inversa? Função inversa é, por exemplo, se eu tenho um gráfico assim, ó. Se eu tenho um gráfico dessa maneira, por exemplo, tem um gráfico assim, ó, uma função crescente, tá? Quando eu fizer a função inversa dela, ela vai ser uma função dessa maneira, ó. Vai ser uma função decrescente. Em vez de ser crescente, ela vai ser o que? Uma decrescente, tá certo? Ela vai ser invertida. Então vamos lá. No mais, o que eu tenho que saber? Como é que é cobrado as questões? Ele pergunta a função inversa dessa função, 2x mais 1. Segue o primeiro passo, ó. O primeiro passo é tu fazer isso, ó. Esse f de x, vamos recordar aqui, ó. O f de x é a mesma coisa que y, tá certo? Então posso reescrever ela dessa maneira. Tranquilo? Aí o que tu vai fazer, ó? No lugar do y, tu vai substituir o x. Tu vai inverter os papéis, tá? E no lugar do x, tu vai colocar quem? Tu vai colocar o y, tá certo? Então vai ficar, ó, 2y mais 1. De novo, no lugar do y, coloca x.
no lugar do x coloca y. Só isso, inverter. Por isso que é função inversa. Tá certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o y. Então vai ficar assim, ó. Vou passar um para lá. Então vai ficar 2x igual a x menos 1. Então o y é igual a quê? X menos 1 dividido por 2. Então tá aí, ó. Então minha função inversa, ó. Lembra, no lugar do y eu posso reescrever esse daqui, ó. F de x. Só que esse f de x não é esse f de x não. Eu vou representar ele assim, ó. F de x menos 1. Menos 1 por quê? Porque eu estou dizendo que essa função aqui é a inversa dessa daqui. Então, para me saber matematicamente, eu coloco esse menos 1 para dizer que é a inversa. Aí eu vou reescrever assim, ó. Função inversa do f de x igual a quê? X menos 1 sobre 2. Tá certo? Ok? Tem uma regrinha, tem uma dica, ó. Tem uma dica. Vamos pela dica. Olha a dica aqui. Tem uma dica que é exatamente o seguinte, ó. A dica que é rápida. Para tu resolver encontrar a função inversa rápida. Vamos pegar a mesma função, 2x mais 1. Se eu quiser saber a inversa dela, tá certo? Ó, a inversa eu coloco menos 1. O que tu vai fazer, ó? Se tá multiplicando esse 2, ele vai vir dividindo todo mundo, ó. Então o 2 vai dividindo. Se tá somando, vai trocar o que? Subtraindo. E repete o x e o menos 1. Tá aí, tá feito. Então, de novo, tá multiplicando esse número aqui. Ele volta invertido, ó. Ele vai invertido o que? Dividindo. Professor, se estiver dividindo, multiplicando, tá certo? Vice-versa. Então, a multiplicação vai virar a divisão. E a soma vai virar o que? Uma subtração. E vice-versa. Tá certo? Se tu não conseguir fazer o cálculo algébrico assim, dessa forma aqui, você pode ir pela dica rápida e eliminar e marcar a opção correta. Tá multiplicando, vem dividindo, tá somando, vem subtraindo. Tá certo? Então tá aí. Aprendemos hoje a fazer a função inversa. Tá certo? Então, na aula de hoje, terminamos por aqui. Aprendemos função composta e aprendemos função inversa. Tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.